Meus caros, ontem foi o 25 de novembro e ninguém se lembrou disto. É o 25 de abril para quem não for esquerdopata, para quem tiver uma visão clara do que se passou naquele longínquo ano de 1965, aquele dia da liberdade em que o Partido Comunista foi impedido de tomar conta do país. Mas nem uma palavra houve sobre isso. Aliás, esta amnésia está a começar a ficar generalizada. Reparem que o evento que tomou conta de todas as redes sociais durante o princípio desta semana, que foi aquela tirada daquele senhor senegalês a dizer que tínhamos que matar o homem branco, não há um político, um comentador, ninguém que fale nessa verdadeira javardice para não lhe chamar aquilo que aquilo é, porque até é um crime contra a humanidade. Mas como não foi ninguém de direita a dizer uma coisa parecida, aí tudo lhe cairia em cima, como é óbvio. Todos os canais, todos os comentadores caem em cima. Mas como foi um indivíduo de esquerda e extrema esquerda, esses podem dizer o que quiserem, que já não há racismo, já não há xenofobia, já não há nada. Podem dizer que querem matar o homem branco, que não acontece mal nenhum. O Orçamento de Estado será aprovado hoje com os votos a favor do PS, apenas, e com a abstenção do Partido Comunista, da Festa do Avante e do Congresso deste próximo fim de semana, e de um partido que nunca o foi, chamado Os Verdes, que tem 2 deputados que nunca foram eleitos porque esse partido nunca se propôs a eleições. É o antipartido da antidemocracia, o verdadeiro partido da ditadura, de que tanto gostam os orientais, gostam tanto de ter aqueles partidos únicos em que, ainda por cima, nem dentro do próprio partido há qualquer tipo de disputa. É aqueles que lá foram colocados e não se fala mais nisso. Esta democracia é que é boa para a extrema-esquerda em Portugal. Esta é a verdadeira democracia e aquela que não traz problemas a ninguém. Realmente, pois é este tipo de democracia, 46 anos após uma ditadura, que viabiliza o orçamento de António Costa. Cada país tem um que merece, meus caros, mas parece que esta é a reta final para o reinado da esquerda e da extrema-esquerda em Portugal. Todos os indicadores o dizem, por isso eles andam loucos. Nas redes sociais já não se pode dizer nada, é tudo banido, é tudo censurado. Mesmo capas de livros que existem são retiradas. Notícias de um telejornal, de uma televisão, foi-me removida a mim essa notícia por ser contra as políticas do Facebook. Como é que é possível? Uma televisão portuguesa, eu limito-me a fazer uma partilha e eles cortam. Com as televisões, claro que não se podem meter, não é? Agora, com quem partilha e que tem uns bons milhares de seguidores, é isso aí, com esse fecha a torneira, vamos fazer a tal censura do Oriente, da tal democracia do Partido Único. Não há dúvida que a esquerdofilia já percebeu que tem os seus dias bem contados. Eles estão completamente aflitos, o Partido Comunista desapareceu, o Bloco de Esquerda vai ficar a metade. Isto se as eleições forem daqui a 3 anos, que eu nem isso acredito. Eu não acredito que Costa dure mais do que o tempo necessário para terminar a presidência da União Europeia. Depois disso, de certeza que o governo cai. Mas o Parlamento aprovou também uma outra coisa inacreditável, que foi, no fundo, a proibição do governo continuar a dar dinheiro, basicamente é assim que se fala para que as pessoas percebam, dar dinheiro ao novo banco. É apenas um problemazinho, é que isto está no contrato. E, portanto, o novo banco vai meter o Estado em tribunal. E o Estado não paga de uma maneira, lá pelo Fundo de Resolução, vai pagar de outra, que é por ser condenado nas instâncias superiores europeias a pagar e a cumprir os contratos que firmou. De livre e espontânea vontade. Se é um Estado de Direito, ele tem que cumprir. Não cumprir de uma maneira, vai cumprir da outra e vai ser pior para nós, que vamos ter que pagar com juros e com multas e vamos ser todos nós a pagar. De qualquer maneira, já seríamos todos nós a pagar, porque este Fundo de Resolução era a banca que pagaria, mas quem paga a banca são os seus clientes, somos nós. Vai tudo dar sempre ao mesmo. Isto é tudo um folclore, é tudo um circo, percebem? Muito me admira, no entanto, que o Bloco de Esquerda, que conseguiu aprovar quase tudo o que quis, ou praticamente tudo, continua a votar contra. Ele percebeu, o Bloco de Esquerda percebeu que se não fizer isso, em vez de perder metade dos deputados, vai perdê-los todos, ou 2/3. Eles não são burros. Eles podem ser tudo menos burros. Eles perceberam que têm que fazer oposição, ou pelo menos passar a imagem de que estão a fazer oposição ao governo. Senão acontece-lhes com a PCP, que neste momento não existe.
Se houver eleições hoje, o PCP vai eleger tantos deputados como o CDS, 2 no máximo. E é preciso que as coisas não corram assim muito mal. Portanto, o Bloco de Esquerda percebeu que tem que fazer de contas que faz oposição, bem sabendo no fundo que não faz oposição nenhuma, porque o Bloco de Esquerda só vota contra porque sabe que o orçamento já está passado. Se dependesse de si próprio, nunca teria essa coragem de votar contra, abster-se-ia, como todos nós percebemos. Mas como já percebeu que o governo que o orçamento passa na mesma, não há necessidade de se abster. Portanto, marca ali uma posição para distrair, enfim, e os mais distraídos, e para fazer ver que é contra o governo, que é a única oposição ao governo. Treta. Com essa estratégia, pretende sobreviver mais 1 ano ou 2, pretende continuar a enganar a sua clientela mais 1 ano ou 2, que é o tempo de vida que tem. O PCP e o CDS têm 2 coisas em comum. Ambos já acabaram e nenhum deles ainda o percebeu. Talvez Jerónimo de Sousa, que anda aqui há muitos anos, já tenha percebido, por isso quer renovar o partido. Tem uma certa piada, desculpa. O Jerónimo de Sousa querer renovar o seu partido com ele à cabeça do próprio partido. Renovar. Agora veja-se bem a democracia do Partido Comunista. Quantas listas se propuseram para o Comitê Central? Uma, claro, então, a grande tradição democrática do Oriente. Nessa lista, afasta-se quem se quer afastar, mete-se quem se quer meter. Isto é a chamada democracia de esquerda. A gente faz o que quer, não passa cartão a ninguém e diz que isto é democracia. Agora vejam quais foram os 2 partidos que foram decisivos para a viabilização deste orçamento. PAN, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é aquilo. Podia ser PI, que é o Partido dos Idiotas. Mas não, chamam-lhe PAN. Ok, são os paneleitos, os que foram eleitos pelo PAN. E também ninguém sabe como é que conseguiram 4. Este realmente está muito tontinho em Portugal. Jesus. Mas nas grandes cidades mais. E os verdes, os tais verdes, o tal partido que nunca foi a eleições. Portanto, um partido de animais. E um partido que nunca foi a eleições. Um verde que se deixou ultrapassar por toda a gente na verdura. Eles falam tudo menos de ecologia. Eles já nem se lembram da ecologia. E mais não se lembram de ir a eleições, que isso é que convinha que fossem de vez em quando. Há décadas que existem e nunca na vida se submeteram a uma única eleição. É inacreditável esta democracia do Oriente, pá. É brutal. Bom, o dia de ontem também ficou marcado pela morte de Maradona, que muitos consideram o melhor jogador de futebol de todos os tempos. É claro que há quem diga que é o Ronaldo, há quem diga que é o Messi, há quem diga que é o Pelé, mas este é seguramente um destes 4 melhores jogadores de sempre, com uma vida muito atribulada, uma vida de artista muito... Bem, acontece isto a quem é pobre e de repente fica rico sem saber bem como. Isto que aconteceu a Maradona, este deslumbramento que fez com que ele caísse em todas aquelas redes de que dizem, não é? A gente não sabe. Redes de mafiosos, de Nápoles e não sei o quê, redes menos recomendáveis, um percurso de vida realmente com muitos exageros, à luz do que é considerado o normal numa sociedade. Bom, isto acontece com pessoas que realmente vêm de um ambiente muito desfavorecido e de repente se guindam ao estrelato e que e rapidamente percebem que podem fazer o que quiserem. Podem comprar o carro que quiserem, a casa que quiserem, o estilo de vida que quiserem, podem gastar dinheiro onde quiserem, não tem problema nenhum. Ora, é exatamente isto que acontece aos políticos e sobretudo aos políticos da esquerda, que vêm sempre de ambientes desfavorecidos da classe média baixa e de repente deslumbram-se com o que vem à sua volta. Não sei quantos choferes, motoristas, hotéis de 5 estrelas, em toda a parte, viagens, tudo de borla, tudo garantido, tudo. Enfim, passam a viver uma vida de rico quando eles toda a vida foram ou remediados ou até mesmo pobres. E deslumbram-se, é claro. Deslumbram-se com esta vida de opulência, uma vida em que eles apenas tinham conhecimento por verem as revistas cor-de-rosa ou por alguma reportagem da televisão. E de repente eles vêem-se inseridos nessa vida, nessa esfera, nessa alta roda do glamour, da riqueza, da opulência a nível até mundial. A ponto de requisitarem, por exemplo, Falcons para os levarem às ilhas paradisíacas, dão lá uns mergulhos, vêm-se embora outra vez e nós pagamos isso tudo. Quer dizer, cada voo acho que custa 900 mil euros, é quase 1 milhão. Está tudo bem, não há problema nenhum. E depois criticamos os políticos frugais do Norte, que andam de bicicleta.
que andam em transportes públicos, sem chofer, sem os 11 chofés que tem o nosso Primeiro-Ministro, com carros de alta cilindrada, do melhor que há. Eles não. Eles nem carro têm distribuído. Eles têm que andar no seu próprio carro se quiserem. Portanto, isto faz uma confusão tão grande aos políticos subdesenvolvidos dos países subdesenvolvidos do sul da Europa, que confunde estes políticos ex-pobres que agora ficam ricos de um dia para o outro. Mas, para eles manterem essa vida de opulência, enquanto são políticos e primeiros-ministros aqui em Portugal, o povo inteiro, 10 milhões de pessoas, passa mal para manter este estado de opulência desta gente. E isso, meus caros, quer eles queiram, quer não, isso vai ter que terminar. Portugal vai ter que acompanhar os países desenvolvidos, e acompanhá-los é seguir as boas práticas que eles há décadas impõem para si próprios. Uma vida regrada, uma vida honesta, uma vida normal, em que as pessoas não se guindem as esferas às quais nunca teriam acesso, por capacidades próprias, demonstradas. Ser Primeiro-Ministro, ser Ministro não é uma profissão. É uma tarefa que se desempenha transitoriamente, durante X anos. Durante alguns anos, a maior parte deles nem sequer chega a cumprir uma legislatura completa. Portanto, não há, de maneira nenhuma, que ver um ministro como se fosse um ser superior aos outros. Aliás, infelizmente, temos disso exemplos mais do que suficientes. Temos exemplos de ministros que nunca deveriam ter passado nem de chefe de uma secretaria, quanto mais chegaram onde chegaram. Mas o que é facto é que eles estão lá. E mandam, dentro das suas limitações, mandam em milhares e milhares e milhares de vidas. Desregulam e empobrecem com a sua ação incompetente, negligente, para não dizer corrupta, milhares e milhares de famílias. A vida política em Portugal tem que mudar, forçosamente. Nós não vivemos no Reino da África do século XIX, nem vivemos num país do terceiro mundo do início do século XX. Estamos num país europeu e, forçosamente, quer queiramos, quer não, teremos que começar a seguir as boas práticas europeias, dos países desenvolvidos, dos países que estão muito à nossa frente, dos tais países frugais que, em vez de se preocuparem com luxos, preocupam-se é com o bem-estar da população. Esses países são todos de direita, alguns deles governados pela direita em comum com a extrema-direita e outros governados apenas pela extrema-direita. São esses países que nós vamos ter que seguir, mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tempo demorarmos, mais pobres ficaremos, porque o socialismo e este nacional-socialismo aqui em Portugal só nos leva, só nos conduz à pobreza, à desgraça e à miséria. Precisamos urgentemente de um novo 25 de novembro, não é de abril, é de novembro, para voltarmos a reabilitar a democracia em Portugal. Alguns chamam-lhe a Quarta República, eu chamo-lhe simplesmente o reativar da democracia que está suspensa há quase 2 décadas em Portugal e que realmente nunca funcionou em termos económicos neste país. O dinheiro veio da Europa, foi tudo para ser desviado, foi tudo para ser roubado. Nós estamos tão pelintras agora como estávamos antes, a única coisa que temos melhor é estradas. De resto, é uma desgraça. Gastamos bem, talvez 10% dos fundos e esbanjamos e roubamos e corrompemos o equivalente aos outros 90% ou mais daquilo que os países frugais, desenvolvidos e humildes, ao fim e ao cabo, nos deram de mão beijada as esmolas que nos entregaram desde 1986. Precisamos urgentemente de um novo 25 de novembro e viva um novo Portugal, renovado, livre destas amarras da esquerdopatia, que a única coisa que fazem é empobrecer-nos e relegar-nos ano após ano para o último lugar da tabela dos países desenvolvidos da Europa.